Gabriela. Queria pedir para os irmãos abrirem suas Bíblias em Lucas 14, a gente vai ler do 25 até o 33. Lucas 14, do 25 ao 33. Palavra de Deus diz: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Oremos. Senhor Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Graças te damos pela oportunidade de, por mais uma vez, estar reunidos, ó Pai, aqui na Tua casa ou pela internet para ouvir a Tua mensagem, ó Pai. Obrigado por toda a sabedoria que o Senhor compartilha conosco através da Tua palavra. Neste momento eu coloco em Tuas mãos a minha vida, ó Pai. Perdão pelas fraquezas, falhas humanas. Perdão pelas vezes que falho contigo, ó Pai. Neste momento eu peço que o Teu Espírito me use para passar a mensagem que o Senhor deseja, ó Pai, à Tua igreja, a cada um que nos assiste, ó Pai. Neste momento eu coloco toda essa mensagem em Tuas mãos, ó Pai. Que ela trabalhe na minha vida e também trabalhe na vida de cada um que está nos escutando, ó Pai. É essa a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Durante esse mês de missões, o nosso tema é ser e fazer discípulos. E a gente vai falar muito sobre este tema, discipulado, durante esse mês, né? E a gente vai conversar muito sobre o conceito de discipulado. Hoje eu vou apresentar um breve conceito do que é ser discípulo de Jesus. Eu vou apresentar o que o pastor já tem compartilhado conosco. O pastor falou, né, semana passada na IBD, e hoje ele repetiu um pouco da ideia do ser discípulo. Ser discípulo, a palavra discípulo significa aprendiz, significa aluno, né? E o discípulo sempre vai ter o seu mestre, aquele que é o modelo, né? O discípulo vai buscar o padrão no seu mestre, ele vai receber os pensamentos, as ideias do seu mestre e aplicar em sua vida, nas suas situações do dia a dia. Ele vai viver aquilo que o seu mestre ensina. Como falou o pastor na semana passada, no domingo pela manhã: em meus passos, o que faria Jesus? Esse é o pensamento do discípulo de Cristo. No meu andar, no meu dia a dia, não só no domingo à noite, quando eu vou à igreja e eu coloco a minha Bíblia debaixo do braço e eu vou para esse momento de reunião, mas não, no meu dia a dia, no meu trabalho, na minha vizinhança, no meu relacionamento com a minha família, como Cristo agiria, o que Cristo me ensina sobre cada ambiente, como eu devo me portar. E o discípulo, ele vai buscar ser isso, ele vai buscar ser o imitador de Cristo
em todos os seus atos. Aqui, em Lucas 14, do 25 ao 33, o texto que a gente vai expor hoje, a gente tem Cristo mais uma vez diante de uma multidão. É interessante a gente ver como o nome de Jesus, ele percorria todas as regiões ali, como toda Israel conhecia Cristo, de forma que ele, por onde passava, uma multidão ia atrás. Suas falas, seus ensinamentos e também seus milagres chamavam a atenção de muitos. Mas infelizmente, em meio a essa multidão que o seguia, poucos eram discípulos. A gente tem Jesus com uma multidão ali no Sermão do Monte. A gente tem Jesus com uma multidão quando ele entra em Jerusalém. Mas a gente tem Jesus também numa multidão quando ele foi condenado à cruz. Ali a gente vê exatamente que não era todo mundo da multidão que realmente era discípulo, que realmente entendia as ideias, que entendia Jesus como mestre. A gente vê aqui que um exemplo na Bíblia, que quando Jesus faz a multiplicação dos pães, quando ele expõe que ele não é aquele que vai trazer pão físico, muitos dão as costas a ele e vão embora. A gente vê exatamente isso, que discípulos verdadeiros eram poucos naquelas grandes multidões. Uma porção pequena realmente entendia Jesus como Senhor, como Mestre. O interessante é que Jesus nunca teve interesse nessa multidão. Ele sempre teve interesse em seus bons discípulos, aqueles no meio daquela multidão que realmente eram seguidores, que realmente entendiam o seu senhorio. Igrejas lotadas sem implicação com o reino não têm valor para Cristo. Eu falo para os irmãos com toda a certeza que uma congregação bem pequena, mas com pessoas implicadas com o reino, pessoas que têm Cristo como modelo, tem muito mais valor para Jesus do que uma igreja lotada com 2.000 pessoas que não entendem a Cristo. Hoje, o objetivo da nossa denominação, o objetivo dessa igreja é ser edificada em discípulos. A denominação batista, a nossa igreja, não tem interesse em multidão sem implicação com Jesus. O que a gente quer é discípulos para o reino, pessoas que entendam Jesus como mestre. Olhando essa ideia de seguir a Cristo, muitas vezes a gente vê como algo incrível, né? Como é incrível ser discípulo, e realmente é. Porém, tem grandes custos nessa decisão de ser discípulo. Não é fácil ser discípulo dele. E é por isso que Jesus se vira àquela multidão e expõe então os custos da decisão de ser um imitador de Jesus Cristo. Quando aceitamos ser discípulos de Jesus, também aceitamos os custos envolvidos nessa escolha. Aqui Jesus se vira à multidão que o seguia e vai apontar então os custos. O primeiro custo está lá no versículo 26, que é o custo do amor. A realidade é que depositamos amor em diversas coisas, né? A gente deposita amor na nossa família, a gente deposita amor em nossos amigos, a gente deposita amor nos nossos colegas de trabalho. Porém, o grau e o nível de amor que depositamos e o amor que é devido em cada um desses itens é diferente. Eu amo meu colega de trabalho de forma diferente que eu amo meu grande amigo. Da mesma forma que eu amo de forma diferente o meu grande amigo em relação à minha família. Eu tenho quase certeza que 99% das pessoas, em relação a coisas terrenas, depositam seu maior amor na sua família, né? É no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos. E eu vejo isso exatamente porque eu tenho certeza que qualquer pai daria a sua vida por um filho. E também a tristeza maior de qualquer filho é a
apesar de eu não ter vivido isso, mas eu imagino isso, participar do velório do seu pai. Os outros 1% que não amam a sua família em primeiro lugar, provavelmente são pessoas tão egoístas que amam a si mesmo. E Jesus, então, ele engloba esses dois tipos de pessoa. Ele fala: vocês depositam amor na sua família, vocês depositam amor em si mesmo, mas eu te digo que o amor que o meu discípulo tem que ter para comigo é muito maior do que o que vocês aplicam nesses dois itens da sua vida. A gente às vezes tem um pensamento equivocado que a sociedade implantou por aí, que minha família é em primeiro lugar, amo minha família acima de todas as coisas, e isso não é algo bíblico. A realidade bíblica é que Jesus, ele exige de nós um amor maior até do que a gente deposita nas nossas famílias, na nossa família. A verdade é que Jesus, Cristo, ele propõe para a gente que a gente ame a Ele igual ao Pai, igual a Deus. O amor que é devido a Cristo é o amor devido ao próprio Deus. Eu quero pedir para o Helder colocar aí Marcos 12, do 29 ao 30. Aqui a gente tem Jesus sendo questionado por um mestre da lei a respeito de qual era o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus responde o seguinte, em Marcos 12, 29 a 30. Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor e o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Jesus expõe aqui que não devemos amar a Ele como amamos a nossa família. Não devemos amar a Jesus como um grande amigo nosso. Não, Ele exige de nós um amor que é devido somente àquele que é soberano, o Rei da Glória, aquele que governa pela eternidade. É esse amor que Jesus pede, exige dos seus discípulos. Após falar do amor, então, temos aí no versículo 27 o segundo custo de seguir a Cristo, que é o custo do sofrimento. A gente vê aqui que Jesus diz que seus discípulos devem carregar a cruz. E é muito importante a gente entender o conceito de cruz aqui. A gente, equivocadamente, muitas vezes as pessoas relacionam essa cruz já com a cruz do Calvário, como se aquelas pessoas tivessem ciência daquele estado de Jesus, mas aquelas pessoas ainda não sabiam daquela realidade que estava por vir. Quando Jesus fala da cruz aqui, temos que remeter ao sentido que a cruz tinha naquele período. A cruz era a maior condenação que um ser humano poderia passar naquele tempo. E a gente vê que a cruz era vista como um símbolo de sofrimento, de dor, um símbolo de rejeição e humilhação. Aquele que era condenado à cruz, desde o momento da sua condenação, já era tratado de maneira recriminada por toda a sociedade. Aqui Cristo fala uma dura realidade aos seus discípulos. Os discípulos de Jesus têm de aceitar sofrer por conta do nome dele, pelo nome dele. Em um tempo onde a gente tem cada vez mais, por todo o contexto evangélico, sendo pregado aí teologias como a teologia da prosperidade, a teologia coaching, você tem permeado de teologia liberal por aí, e as pessoas não têm ciência exatamente do que é a vida com Cristo. As pessoas imaginam que a vida com Cristo é uma vida de vitórias e bênçãos somente. É uma vida onde você vai ser totalmente abençoada. Você entrou para uma igreja, você se converteu a Cristo, agora seus problemas terrenos se acabaram. Mas esta não é uma realidade. Isso, na verdade, se afasta do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Cristo foi um homem totalmente contracultural naquele período. Ele pregou totalmente contra aquela cultura, e por conta disso, ele foi um homem de dores, um
um homem perseguido, atacado, que na sua maior obra teve que carregar aquela cruz pesada, foi açoitado, crucificado, foi transpassado. Você quer ser um imitador de Cristo? Você quer ser um imitador de Cristo? Não tem como ser imitador de Cristo e não sofrer, porque o sofrimento foi uma das marcas da história de Cristo. O sofrimento também vai ser uma marca em sua vida. Os primeiros cristãos viveram isso com muita intensidade. Talvez a gente não tenha noção disso exatamente, porque como o pastor falou hoje cedo, a gente está vivendo uma época confortável, né? Não sei nem se isso é tão bom, mas as pessoas têm perdido a noção dessa implicação com o reino, exatamente porque a gente tem uma vida privilegiada aqui no Brasil, pela graça de Deus, de ter totalmente a nossa liberdade, de compartilhar a nossa fé, e não sermos perseguidos diretamente pelo Estado, perseguidos somente de outras formas. Mas os primeiros cristãos não, eles enfrentaram o Império Romano, o maior império que o mundo já viu, e eles enfrentaram isso. Eles tiveram imperadores como Diocleciano, Décio, como a gente teve Nero, né, que é muito marcante porque já era um período bíblico, e todos esses homens perseguiram os cristãos, de forma que eles foram martirizados, de forma que a gente tem apóstolos como Pedro, pendurado numa cruz de ponta cabeça, Paulo sendo decapitado. Eles foram perseguidos e por muitas vezes foram expulsos de cidades, saíram expulsos de cidades exatamente porque eles estavam pregando Jesus Cristo ali, e indo totalmente à cultura daquele povo, daquela sociedade. A gente tem que ver algo muito especial nos apóstolos, que eles não viam nesse sofrimento algo ruim. Pelo contrário, eles achavam o maior privilégio e a maior honra serem perseguidos por conta do nome de Jesus Cristo. Eu quero pedir para o Helder colocar aí Atos 5, a gente vai ler do 40 ao 42. Aqui a gente tem os apóstolos, após compartilharem diversas pregações ali em Jerusalém, falando de Jesus Cristo, eles são então levados ao Sinédrio, em frente ali ao julgamento, pela mensagem que eles estavam compartilhando. E ali a gente tem então eles sendo julgados ali pelo Sinédrio, e aí a gente tem a seguinte conclusão: o Sinédrio foi convencido pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhe que não falassem em nome de Jesus e os deixassem sair em liberdade. Os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Irmãos, eles acabaram de ser julgados, eles acabaram de ser açoitados, e eles não saíram de lá reclamando de Deus por não estar cuidando deles. Eles não saíram de lá reclamando pelo sofrimento que foi imposto a eles. Pelo contrário, eles saíram de lá alegres. É interessante que os discípulos se alegravam pelo privilégio de serem perseguidos pelo nome de Cristo. Para eles, o sofrimento não era sinônimo de fracasso, mas um sinal de que estavam no caminho certo. Eles sabiam que o caminho de Cristo envolvia a cruz, e eles estavam dispostos a carregar esta cruz. Precisamos acabar com essa visão teológica frajuta que tem sido pregada por aí, de que a vida com Deus é uma vida de somente bênçãos. Eu não estou falando que na sua graça e misericórdia, não por méritos nossos, Deus sim, alguns dias, alguns momentos nos abençoa com momentos maravilhosos. Porém, a vida do discípulo de Jesus é uma vida de aflição. Jesus disse em João 16:33:
No mundo tereis aflições. Então isto é uma palavra de Cristo. A aflição faz parte do nosso dia a dia como cristão. Tem um filme que eu assisti há cerca de uns 3 meses que é muito interessante. Aqueles que são mais da antiga vai conhecer este filme, que é Forrest Gump. Ele é lá de 1994. O ator dele é o Tom Hanks. E o filme é bem interessante. Ele é um contador de história que senta no banco e ele vai compartilhando a sua vida para as pessoas que por ali naquele banco passam. E a vida de Forrest é uma vida muito doida, né? Uma vida de altos e baixos. Ele é uma pessoa com deficiência, tem dificuldade na escola, mas ao mesmo tempo ele entra no exército e ele se destaca no exército. Ele vai à guerra, ele é condecorado pelo presidente dos Estados Unidos, ele conheceu Elvis Presley, porém ele também teve muitos momentos tristes. Ele viu a sua amada diversas vezes com outros homens, ele viu a sua amada em um certo período, descobre que a sua amada estava com AIDS. Ele também tem um momento de grande alegria quando ele descobre que teve um filho, e ele chegou até a ser dono da Apple lá, ele fala no filme. E é uma loucura. E ele usa aqui o exemplo, ele usa uma frase no filme muito interessante. Forrest, ele fala a seguinte frase: minha mãe sempre disse que a vida é como uma caixa de chocolates, você nunca sabe o que vai encontrar. Eu usei o exemplo aqui mais cedo, que quando a gente vai num supermercado e a gente compra uma caixa de chocolate, a não ser que você esteja abonado, e aí você já compra aquela caixa que só vem os top da marca, você já compra um Ferrero Rocher, você já compra aquele que só vem as coisas boas, você vai comprar aquela caixa bacanona ali, que tem uns bons e tem uns que a gente não sabe porque está lá. E aí o que acontece? Imagine que você pega essa caixa de chocolate, você abre ela, e a cada dia você fecha os seus olhos e tira por sorte um chocolate. Com certeza terá dias que você vai tirar um sonho de valsa, um serenata do amor, e você vai ficar felizão. São os dias felizes que temos na nossa vida. São os dias onde a gente consegue falar de Jesus para outras pessoas, a gente consegue testemunhar de Cristo, pessoas são levadas a Cristo através de nós, pelo Espírito Santo. São dias onde a gente serve na obra do Senhor. São dias onde alegramos também nos nossos aspectos pessoais, vitórias no nosso dia a dia. Porém, vai ter dia que você lá, de olhos fechados, vai meter a mão naquela caixa e vai tirar aquele Caribe, aquele de banana, que só o Marcelo falou que gosta aqui, levantou a mão, a Marane também, né? É por isso que existe esse chocolate, tá vendo, Gilson? Tá vendo? Por causa desse tipo de pessoa aí. Mas é exatamente aí que são os dias difíceis, os dias de dificuldade. É os dias onde a gente está passando por um momento de esfriamento espiritual. A gente parece que não tem mais contato com a palavra de Deus, não quer ter contato com a palavra de Deus. É o dia onde a gente vê uma pessoa se afastando de Cristo, um amigo se afastando de Cristo. É o dia que, por falar de Jesus, por exortar uma pessoa, às vezes você perde a amizade daquela pessoa. São os dias de dificuldade, os dias de perseguição, de sofrimento. Nossa vida tem sofrimentos, isso é uma realidade. Porém, sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Eu vou voltar ao filme de Forrest Gump. Forrest, ele conheceu também durante a sua vida, lá no exército, um cara que chamava Tenente Dan. E Tenente Dan, ele falava muito sobre destino, sobre todo mundo ter uma vida traçada. E Forrest, ele então, no final do filme, ele fala uma frase muito interessante. Ele fala o seguinte: eu não sei se mamãe está certa com o conceito da caixa de chocolate, ou se o Tenente Dan é que está. Eu não sei se cada um tem um destino, ou se só flutuamos sem rumo, como numa brisa. Mas acho que talvez sejam ambas as coisas. Talvez as duas coisas acontecem ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo que somos surpreendidos pela vida com momentos de dificuldade e por vezes pensamos estar sem rumo, vem então a certeza daquele que é discípulo de Jesus, aquele que entende Jesus como Senhor, de que Deus está no controle de tudo. E de alguma forma a incerteza e turbulência de nossas vidas vai de encontro então com a soberania de Deus, e no final sabemos que tudo o que estamos vivendo faz parte do plano dele. Portanto, para o discípulo de Jesus, o sofrimento é mais uma oportunidade de viver aquilo que Cristo de antemão propôs a ele, uma vida seguindo os passos de seu mestre, que Jesus cumpriu a vontade de Deus através do sofrimento da cruz, e nós por muitas vezes vamos cumprir a vontade de Deus também em meio ao sofrimento. Após isso, a gente tem então no versículo 28, 29 e 30, Jesus usando a figura de um construtor. Essa figura do construtor é muito interessante. Eu sou engenheiro civil também, e é muito importante sempre quando a gente vai conversar com um cliente, que o cliente fala assim: eu quero construir uma casa. Aí às vezes o cliente fala: eu quero construir uns 400 metros quadrados. Aí você fala: mas quanto você tem? Aí o cara fala, você já sabe que não dá conta. E aí você fala exatamente para ele: ó, vamos repensar um pouquinho, vamos tentar diminuir essa casa, ou vamos esperar um pouquinho mais, junta mais dinheiro um pouquinho, para você construir a casa dos teus sonhos. E é exatamente isso. Ele usa a figura do construtor, o construtor que vai construir uma torre, e ele precisa calcular, saber os gastos que vai ter ali, e exatamente se preparar para aquela construção, exatamente para que ele não chegue no meio da construção e acabe o seu dinheiro e aquela construção fique inacabada, e vire motivo até mesmo de zombaria por parte das outras pessoas. E Cristo aponta aqui então que a decisão de ser discípulo dele não deve ser uma decisão movida por um entusiasmo, mas sim uma decisão refletida e calculada, onde você sabe todas as demandas e custos do discipulado, e então você toma a decisão de se submeter ao senhorio de Cristo. Após isso, Jesus então ele usa ali no versículo 31 e 32 a figura de um rei, e ele fala exatamente de um rei indo a uma guerra. E ele fala de um rei que tinha 10 mil soldados contra um rei que tinha 20 mil, um senhor que tinha 20 mil soldados. E aqui a gente tem Cristo apontando que nós, assim como aquele rei que tinha 10 mil soldados, ao irmos de encontro com Deus, o rei que tem 20 mil soldados, a gente só tem duas opções. A verdade é que nosso pequeno exército não dá conta perante Deus. Então uma das opções é a morte, a gente perde a batalha. A segunda opção, que foi a opção que o rei sabiamente escolheu, é a opção do quê? De se render, de se entregar ao outro rei, entregar o domínio a ele. Nós, ao irmos de encontro com o Senhor Pai, a gente tem apenas duas opções: perder a vida ou o domínio de nossa vida. Se enfrentarmos a Deus sem se render a Cristo, perdemos a vida. No caso, morreremos eternamente, estaremos em condenação. Muito melhor fazermos então um tratado de paz com Deus, entregando a Cristo o domínio de nossas vidas. A gente tem aqui exatamente a ideia que ele conclui no versículo 23, que é a ideia então de que a pessoa deve se desapegar de tudo e entregar todo o domínio de sua vida a Cristo. Muitas vezes a gente liga esse desapego, que é o terceiro custo, o custo do desapego, muito a bens materiais, mas não é só bens materiais. Os bens materiais estão incluídos em um pacote maior, um pacote onde está incluso todas as suas ideias, todos os seus propósitos de vida, todas as suas vontades, tudo isso está incluso nesse pacote. Você tem que abdicar de tudo isso para agora viver uma vida totalmente entregue a Cristo.
onde as suas ideias serão as ideias de Cristo, onde as suas vontades serão as vontades de Cristo, onde os propósitos de sua vida serão os propósitos do reino, o propósito de Jesus Cristo. A gente tem um exemplo muito clássico na Bíblia, que é o exemplo de Paulo. É importante a gente lembrar da figura de Paulo, porque exatamente Paulo, ele era um homem muito bem visto na sociedade judaica. Ele era um fariseuzão mesmo, bem visto, alta escala. Era um cara que provavelmente tinha uma vida boa, confortável. Ele tinha uma ideia totalmente aversa ao cristianismo, a ponto de perseguir e matar cristãos. Então ele encontra Jesus, e como esse rei, ele não tem o que fazer senão abdicar de tudo e se render a Cristo, de forma que a gente vê então Paulo totalmente transformado. Um Paulo que escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, um Paulo que é usado como base de doutrina hoje para a Igreja de Cristo, que foi usado pelo Espírito Santo exatamente para passar a mensagem de Deus aos homens. A gente vê um Paulo que em Filipenses 4,12 fala exatamente que ele vive, sabe o que é viver necessidade. Era um homem muito bem visto, com muitas regalias na sociedade judaica. Ele abdica de tudo isso exatamente para viver um contexto onde ele sim, por vezes passou fome, onde por vezes passou dificuldade, grandes dificuldades, e este era Paulo. Mas muitas vezes a gente vê que as pessoas falam que esses personagens bíblicos não tem como aplicar na realidade nossa, né? Um conceito totalmente errado, mas fala que eles viviam em outra sociedade, outro tempo. Então eu me preocupei na minha mensagem em trazer um exemplo mais atual. É um exemplo de um teólogo, que eu li um livro dele agora há pouco, que chama Discipulado, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre ser imitador de Cristo. E esse teólogo, ele chama Bonhoeffer, e ele viveu em um período do nazismo na Alemanha, e foi líder da Igreja Confessante. A Igreja Confessante foi a igreja que se posicionou contra o nazismo. Infelizmente, a gente teve sim pessoas da igreja cristã que se voltaram ao nazismo, talvez exatamente porque não queria abdicar de todo o privilégio que o Estado lhe oferecia. Mas esse homem não. Este teólogo, ele foi líder do lado da igreja que defendeu os interesses de Cristo, mesmo naquela situação. A gente vê Bonhoeffer liderando vários movimentos que salvaram a vida de vários judeus. A gente vê Bonhoeffer como reitor e professor de um seminário ilegal, em um tempo onde o nazismo tomou conta de diversos seminários. Bonhoeffer, ele abriu um seminário ilegal, foi reitor e professor ali, e ele passava o evangelho puro para as pessoas. E esse homem, ele viveu então uma vida de total aplicação com o reino de Cristo, e o final da sua vida foi lá em 1943, onde ele foi enforcado com cordas de piano pelos nazistas em um campo de concentração. Este foi o final da vida de Bonhoeffer. E no livro Discipulado, lá no seu prefácio, tem um trecho dos últimos escritos que Bonhoeffer já escreveu lá na prisão, quando ele estava aguardando para ser executado. E Bonhoeffer escreveu o seguinte: tenho a impressão de que a minha vida, por mais estranho que isso pareça, transcorreu de maneira totalmente coerente e sem ruptura, ao menos no tocante à maneira exterior de como a conduzi. Foi um enriquecimento ininterrupto de toda a minha experiência, pelo qual realmente eu só posso ser grato. O sentimento final deste homem que ia ser enforcado no meio de um campo de concentração era um sentimento de gratidão, pois no sofrimento ele viu que a sua vida foi de constante crescimento conforme a vontade de Jesus Cristo.
Por fim, eu queria dizer o seguinte para vocês, para concluirmos. Durante esse mês de missão, a gente vai falar muito sobre este tema de ser discípulo de Jesus, esse tema de fazer discípulos para Jesus. Vamos ver a maravilha que é o trabalho discipulado, como é bom ser imitador de Cristo. Sim, como é bom ser imitador de Cristo. E fazer também com que as pessoas sejam imitadoras de Jesus. Mas o que eu quero falar com vocês é o seguinte: quando aceitamos ser discípulos de Jesus, também aceitamos todos os custos envolvidos nessa escolha. E a pergunta que eu faço para você que está aí na nossa live, para a gente que está aqui, que eu faço a mim mesmo: estamos dispostos a tudo isso? Posso te falar com toda certeza que mesmo diante de tanta coisa dura que eu falei aqui, ser discípulo de Jesus é a melhor escolha que você pode fazer na tua vida. Ser discípulo de Jesus pode não ser algo tão simples igual se desenham por aí, algo tão automático, tão fácil. Mas eu te falo o seguinte, que ser imitador de Cristo vai levar a você a algo incrível. Nunca nenhum tesouro aqui na terra pode se comparar com aquilo que o Senhor preparou para aqueles que são seus. O pastor pregou semana passada à noite aqui a volta de Jesus, e um dia, eu não sei quando, eu não sei como vai ser, mas eu sei que um dia vai acontecer. O nosso Senhor voltará, e todo mundo olhará, e todo mundo vai ver Ele na glória. E naquele momento, meu irmão, naquele momento, você que está nos assistindo, Jesus não vai levar a multidão lá para o alto, não vai levar as pessoas que não têm implicação com Ele lá para o alto. Ele não vai salvar as pessoas que não têm implicação com o reino. Naquele momento, Jesus Cristo, Ele vai salvar os seus discípulos. E os seus discípulos, então, vão herdar coisas muito maiores do que tudo que desapegaram aqui. Você terá uma casa muito maior do que a casa que você sonha e tem aqui. Você terá momentos de alegria muito maior do que esse mundo pode oferecer para você. Nesse momento, não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes. Todo esse sofrimento, toda essa perseguição que por vezes sofremos aqui acabou. Estaremos na comunhão dos santos, estaremos livres do pecado, estaremos nos novos céus, novas terras, exatamente com aquele que é o nosso maior amor, Jesus Cristo. Durante esse mês de missão, precisamos tomar uma decisão muito importante para a nossa vida, que é exatamente a decisão de sair do meio da multidão, daqueles curiosos, daqueles que não entendiam o senhorio de Cristo, então entregar a nossa vida exatamente para ser um discípulo daquele que reina toda a humanidade, daquele que é correto, santo, bom, maravilhoso. Buscarmos a semelhança dele e levarmos pessoas à semelhança dele. Neste momento eu quero convidar você que está na sua casa, eu quero convidar você que está aqui na nossa igreja a abaixar as suas cabeças. Neste momento eu quero que você reflita exatamente como está a sua vida, como tem sido a sua vida com Deus. Você tem sido alguém implicado com o reino de Deus, um verdadeiro discípulo do Senhor que busca a semelhança dele?
ou infelizmente você se identificou com a multidão que não entendia Jesus, que não se implicava com Ele. Neste momento, eu quero convidar você a refletir sobre isso. Eu vou orar pela sua vida. E neste momento, se está no teu coração essa ideia de sim, eu quero ser um discípulo desse mestre maravilhoso, coloque isso diante do Senhor. Peça a Deus, ao Espírito Santo, que trabalhe na sua vida, exatamente para que você viva um tempo de transformação na sua vida. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque hoje o Senhor nos confrontou, ó Pai. Obrigado porque hoje o Senhor nos desafiou, ó Pai, a tomar uma posição. Hoje o Senhor expôs a nós todos os custos, ó Pai, as dificuldades. Sabemos que temos dificuldades. Nossa própria natureza é uma grande dificuldade, ó Pai. Mas é nesse momento que eu entrego em Tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui nos assistindo, exatamente para que o Espírito Santo trabalhe em nós, ó Pai, para que não sejamos pessoas confortadas e conformadas em ser multidão, mas sejamos pessoas que anseiam, que buscam, que desejam do íntimo do coração ser discípulos de Ti, ó Pai. Que dia após dia o Senhor trabalhe em nossas vidas, corrija os nossos erros, ó Pai. Que dia após dia também o Senhor, ó Pai, nos leve a influenciar pessoas, a levar pessoas ao conhecimento de Ti, da tamanha glória que o Senhor reservou aos seus, ó Pai. Que a gente dia após dia possa caminhar rumo a este maior tesouro que o Senhor preparou, o tesouro que a traça não consome, o tesouro eterno na eternidade contigo, ó Pai. Que a cada dia o Senhor trabalhe em nós, ó Pai. Neste momento eu coloco a vida desta igreja, a vida da nossa denominação em Tuas mãos, ó Pai. Que o propósito dessa campanha de ser e fazer discípulos se cumpra diariamente em todas as nossas igrejas, ó Pai. Que nossos missionários sejam dia após dia fortificados por Ti, ó Pai. Que dia após dia o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, confortá-los e dar forças, ó Pai, para superar qualquer momento de dificuldade, ó Pai. Neste momento eu coloco toda a nossa denominação, eu coloco todos os nossos pastores, eu coloco todos aqueles também que estão se preparando para ser pastores, se for conforme a Tua vontade, a minha vida, ó Pai, em Tuas mãos. Trabalhe dia após dia, nos afia, ó Pai, como o ferro afia o ferro. Trabalhe a nossa vida, ó Pai. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém.